Sou presbítero na Igreja Nacional e auxilio meu pastor, assumindo a responsabilidade pela igreja quando ele viaja. Vou começar compartilhando meu testemunho sobre quem eu era antes de conhecer Jesus. Quando eu ainda não tinha me convertido, eu era um crente rebelde, vivendo dividido entre a igreja e o mundo. Eu bebia álcool, mas estava todos os dias na igreja louvando a Deus. Uma feiticeira que não gostava de crentes lançou uma obra maligna de bruxaria contra mim, que atingiu minha cabeça. Senti uma dor intensa e tomei um analgésico. Deitei na cama para descansar e comecei a ter visões sombrias, vendo coisas malignas. Meus pensamentos estavam confusos e minha consciência foi retirada do meu corpo. Fui conduzido por um túnel que me levou ao inferno. No submundo das trevas, vi ateus que se arrependiam por não acreditarem no inferno e no diabo. Momentos depois, um demônio arrastava uma modelo que estava com mãos e pés acorrentados. Essa mulher não acreditava na existência do inferno. Ela perguntou se tudo aquilo era um sonho e fechou os olhos. O demônio que a arrastava como um animal preso por correntes disse: Ela pensa que é um sonho, mas nunca vai acordar desse pesadelo, eu vou torná-lo real. A mulher foi jogada em uma cela de tortura, onde o chão começou a se abrir e incendiar a cela. Sua carne começou a cair, deixando apenas o esqueleto. A modelo, que inicialmente pensou estar em um sonho, percebeu que aquilo era tão real quanto o mundo em que vivemos. Ela havia morrido enquanto dormia e não acordou mais. Por isso, achava que era apenas um sonho. Eu ouvi seus gritos e lamentos, enquanto ela dizia que pensava que o inferno era uma invenção humana. Em vida, ela chamava os crentes de fanáticos e afirmava que o diabo não existia, considerando-o apenas uma mitologia da igreja. Ela dizia: Eu não vejo o diabo. Então como ele pode existir? Havia muitas celas semelhantes a uma prisão, onde as pessoas eram torturadas. Vi um homem em uma dessas celas recebendo uma descarga elétrica tão forte que sua boca, nariz, orelhas, olhos e cabeça começaram a sangrar. Seu corpo foi carbonizado pela alta voltagem. Ao ver a modelo em pânico e sendo atormentada, gritei pelo sangue de Jesus e pedi para ele me tirar dali. Quando clamei pelo sangue de Jesus, ouvi um estrondo no inferno. Todos os demônios olharam para mim com ódio. Um deles disse: Não fale esse nome aqui. Eles me espancaram e me levaram para um lugar onde aconteciam muitas orgias sexuais. As mulheres eram forçadas a fazer sexo com demônios, sentindo muita dor durante esses atos. Prostitutas, homossexuais, lésbicas e transexuais eram obrigados a fazer sexo com os demônios. Tudo o que eles faziam na terra também era repetido no inferno. Também vi os homens que eram estupradores na terra, sendo atormentados no inferno. Vi cobras venenosas picando pessoas que tinham corações cheios de veneno na terra. Fui jogado em um abismo cheio de fezes, insetos e micróbios. Tentei sair daquele buraco fundo. Me esforcei para sair daquele poço sujo e fedorento, mas era muito escorregadio, como se estivesse coberto de óleo. Escorreguei e caí na lama daquele poço. Os micróbios entraram na minha pele e me consumiram por dentro, enquanto insetos como besouros me devoravam por fora. Sentia muita dor por causa dos vermes carnívoros e dos besouros infernais que se alimentavam do meu corpo. No inferno, vi aranhas, moscas, escorpiões e outros insetos, todos torturando as pessoas. Existem muitos insetos diabólicos e atormentadores lá. Comecei a me arrepender de todos os meus pecados e, sem esperança, disse a mim mesmo que merecia aquele lugar. Quando me arrependi, uma força maior me fez desaparecer daquele lugar. Jesus queria que eu me arrependesse para tirar minha alma daquele inferno. Eu estava em uma cisterna profunda e preso sem poder sair quando ele me resgatou. Minha alma foi levada acima das nuvens e comecei a ter uma visão do futuro. Olhei para a terra de Israel e vi uma multidão cercando o povo. De repente, o fogo do céu desceu e consumiu toda aquela multidão. Chuvas de fogo começaram a cair no chão, destruindo tudo como no inferno. Havia chamas por toda parte. A terra foi purificada pela chuva de fogo, que caiu sobre todo o planeta, queimando a multidão que cercava o povo de Israel. Vi em minha visão que Satanás foi lançado no lago de fogo. Sua derrota foi selada para sempre. A terra e o céu começaram a se transformar. A cidade santa que estava no ar desceu ao terreno, que havia se tornado um grande jardim. A terra não era mais um planeta devastado pelo fogo. Havia sido transformada em um jardim. Um homem de branco,
cujo rosto eu não conseguia ver, desceu à terra com milhares de anjos. O tabernáculo de Deus estava agora com os homens, e Deus habitava entre as pessoas na terra. Tive outra visão. A terra devolvia todos os corpos enterrados, inclusive dos rios e do mar. O inferno devolveu todas as almas para entrarem nesses corpos. Vi as pessoas ressuscitando e formando uma grande fila. Uma voz disse: eles serão condenados, e cada um receberá sua sentença. Vi na frente desta fila um trono branco, e vi o lago de fogo esperando pelos condenados. O lago parecia um mar tão vasto que não se podia ver o fim. Então essa visão desapareceu diante dos meus olhos. Uma voz disse: a igreja não está resistindo às dificuldades do fim dos tempos. Após meu arrebatamento, visitei os Estados Unidos para participar de uma conferência com um revivalista. O pregador, em quem eu acreditava ser guiado pelo Espírito Santo, orou impondo as mãos sobre minha cabeça. Ele disse que, a partir daquela noite, minha vida mudaria para melhor. Aceitei aquela falsa profecia e senti meu corpo pegar fogo. Voltei para casa e minha vida começou a piorar. Os demônios começaram a aparecer para mim, quebrando pratos e copos, batendo na porta do meu quarto. Ouvi passos e espíritos malignos socando as paredes da minha casa. Repreendi os demônios, acreditando que havia recebido a autoridade daquele pastor. Comecei a orar a Deus por misericórdia. Fui até a rua pegar o ônibus para voltar ao hotel onde estava hospedado. Antes de pegar o ônibus, uma mulher enviada por Deus me parou na rua e disse que a unção que recebi naquela conferência era diabólica. Por isso eu estava passando por provações, mas Deus havia cortado de mim a unção do falso profeta, e os demônios não me perturbariam mais. Depois de ser enganado pela falsa unção, estudei o assunto e descobri que uma pessoa não pode transferir sua unção para outra. Essa unção viva e ministerial é como um arado que não pode ser passado de pessoa para pessoa. Passar a unção é o mesmo que transferir o ministério, e um deixa de ser profeta de Deus ao colocar outro em seu lugar. O que não pode acontecer é dividir a unção que Deus concede para que alguém realize o seu trabalho. Se a unção não for concedida por Deus, e o homem pudesse transferir sua unção a outro, então ninguém precisaria mais orar para recebê-la. Bastaria pedir um pouco de azeite a quem o tem e faz o trabalho. Quem ora muito e recebe a unção do Espírito Santo, como poderia passar sua unção para alguém que não gosta de orar? Como posso passar minha unção para um crente que está em pecado e ainda assim recebê-la? Isso não existe. É uma doutrina dos anjos caídos de luz. Eles podem passar suas unções, mas não do Espírito Santo e sim de si mesmos. Eles dão o que têm, e a igreja não sabe de que fonte vem essa unção. Em religiões falsas, onde imagens são adoradas, os demônios roubam a adoração que pertence a Deus, escondendo-se atrás de objetos e imagens sagradas. As pessoas nunca amariam o diabo se sua verdadeira forma fosse como a imagem de uma cobra, pois sua natureza maligna é desprezada. As pessoas preferem adorar um santo de gesso, que é apenas um objeto, em vez de adorar Satanás se ele aparecesse para elas. A única maneira de ele ser adorado é se escondendo atrás de uma bela estátua com um rosto atraente. Assim, ele é adorado indiretamente, roubando a adoração destinada ao objeto. Satanás sabe que Deus não apoia a idolatria, por isso tira vantagem das belas estátuas e imagens, bem como da credulidade das pessoas. Recebi 3 profecias de uma falsa profetisa. Ela disse que Jesus iria levar meu carro. Um demônio usou um ladrão para me roubar e levar o meu carro. Dobrei os joelhos e orei a Deus, perguntando se ele permitiu que o diabo roubasse meu único carro que eu usava para o trabalho evangelístico. O Espírito Santo respondeu: eu não permiti isso, nem falei através daquela mulher. Essa mesma mulher me deu outra profecia, dizendo que Doralice, a missionária, seria minha esposa. Orei a Deus por um sinal se isso fosse verdade. Eu conhecia a missionária há 1 ano e nunca a vi ter qualquer compromisso sentimental. Alguns dias depois, Deus me deu um sinal. O marido dela, também missionário, chegou do Chile. A profetisa mentiu. Doralice não era solteira como ela dizia. A missionária é casada com um homem de Deus. Essa profetisa entregou diversas profecias de casamento e conseguiu unir vários irmãos, formando casais. Muitos desses casamentos, unidos por ela e não por Deus,
terminaram em divórcio. Ela também me deu uma profecia sobre um novo emprego. Uma empresa me chamou para trabalhar com um salário alto e comecei a viajar com esta empresa. Isso me impedia de ir à igreja à noite. A profetisa disse que Jesus me colocaria em uma grande companhia. Mas essa profecia não era de Deus. O diabo queria me tirar da obra de Deus, por isso abriu a porta para esse trabalho. O dono desta empresa é maçom e entrega as almas de todos os seus funcionários ao diabo. Jesus me disse para deixar esse trabalho. Ele me revelou que a mulher era uma bruxa disfarçada de pastora. Vi todas as profecias dessa mulher se cumprirem e o diabo realizou tudo o que saiu da boca dela. As 3 profecias que ela me deu se cumpriram, mas quero dizer à igreja que mesmo o cumprimento das profecias não significa que elas sejam de Deus. Deixei o emprego e fui fazer a obra de Jesus. O salário desse trabalho era alto, um teste para ver onde estava meu coração. Passei por dificuldades financeiras, mas nunca passei fome. Compartilhei o evangelho e enfrentei desafios. Mas Jesus me abençoou e acabei recebendo 2 carros e trabalhando na lojinha que ele me deu. Eu estava evangelizando um jovem viciado. Um homem veio e apontou uma arma para ele, mas não conseguiu atirar porque o jovem estava perto de mim. O homem apertou o gatilho várias vezes, mas a arma não disparou. A graça que havia em mim protegeu o jovem. A morte não levou aquele jovem porque ele estava comigo, e seus dias de vida foram prolongados. Jesus me levou a uma grande igreja que fazia um bom trabalho social, oferecendo alimentos, roupas e tratamento odontológico. Muitas pessoas diziam que esta igreja era a verdadeira, mas Jesus me mostrou um grande demônio dentro daquela catedral. Ele revelou que este é o espírito enganador da caridade. Esta igreja usa a caridade como estratégia para levar muitas almas para o inferno. Jesus disse: "Minha verdade não está naquele lugar." O povo deve estar atento, pois nem todas as igrejas que fazem boas obras são verdadeiras. Obras sem fé são mortas. Vi os sorrisos falsos de trabalhadores enganadores, que faziam as pessoas acreditarem que estavam felizes em ajudar os pobres. O pastor desta igreja é maçom. Jesus está no barco de cada um de vocês. Mesmo no silêncio, sua presença em nossas vidas nos traz segurança. Embora Deus não responda ao nosso clamor imediatamente, Ele está observando a nossa fé para ver se ela lhe agrada. Mesmo que as ondas e a tempestade venham nos assustar, não teremos medo porque sabemos que Jesus não está morto, nem suas mãos estão inativas. Podemos atravessar o mar agitado dentro desse barco. Mesmo que você se sinta sozinho, pela fé acredite que Jesus está ao seu lado. As bênçãos que Deus tem para dar a cada irmão não são fáceis de obter. Precisam ser merecidas. Deus dará orientação a cada um de vocês para conquistá-las. Alcance as bênçãos de Deus vivendo uma vida justa diante dele, e não fazendo petições materiais e egoístas. Tudo o que é de Deus é valioso e deve ser alcançado com muito esforço. Ninguém recebe uma grande bênção de Deus facilmente, pois é como ouro precioso, escondido sob a terra. Para extrair o precioso ouro, é necessário um grande esforço. Sem trabalho, não há como conquistar essa pedra preciosa. Tudo o que é valioso está em lugares difíceis de alcançar, no fundo do mar ou debaixo da terra. Retirar tais pedras preciosas e ouro é uma tarefa exaustiva e trabalhosa. O mesmo vale para as bênçãos dos crentes, que estão em lugares escondidos e precisam ser procuradas e encontradas. A oração a Deus dará a direção certa, é o mapa para localizar seu tesouro. A oração confortará seu coração cansado pela longa espera. A oração lhe dará paciência para localizar sua bênção. Qual é a bênção que você deseja? A libertação do seu marido ou a conversão do seu filho? A salvação da sua família? Tudo isso está na busca dos dons do Espírito Santo. Minha maior bênção foi minha transformação. Eu tinha um excesso de raiva incontrolável que obscurecia minha compreensão. Isso me levou a fazer coisas que não conseguia consertar. Minhas emoções eram instáveis e meus sentimentos frágeis. Eu me magoava facilmente. Chorava por qualquer motivo, não perdoava e ficava triste por qualquer coisa. Essa instabilidade emocional me fazia querer discutir e ofender as pessoas com a ira do meu coração. Jesus mudou minha vida. Sou outra pessoa e me libertei do meu temperamento forte. Se você está orando, acalme-se e espere. O Senhor Jesus reina em cada vida que o serve.
Que sua comunhão esteja com você. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.